Se você está vendo esse vídeo, quer dizer que você está buscando uma solução para o seu inglês, que você está buscando uma forma de finalmente conseguir ter sucesso nessa jornada. Então eu já vou começar o vídeo fazendo uma promessa para você. O curso que eu vou descrever aqui, o Desafio 100 Dias de Inglês, é o melhor início de jornada que você vai encontrar para aprender inglês na sua vida. Dito isso, eu também sinto que eu preciso te tranquilizar em relação a uma ideia errada que as pessoas têm sobre aprender inglês, que é a ideia de que você já passou da idade de aprender. Que se você não fez um curso quando você era criança, tá ferrada. Nada feito. Isso é falso. E eu posso te dizer por experiência. Eu sou professor de inglês há mais de 15 anos e o meu público majoritário é o público acima de 45 anos. E eu já cansei de ver pessoas de 50, 60 e 70 anos começando seus estudos de inglês e conseguindo ficar fluentes. Então, se você acredita naquilo de ou você aprende quando é criança ou nada feito, desacredite. Isso é uma ideia falsa. E outra coisa que eu acredito muito também é que enquanto a gente está vivo, né? Porque falou de idade, então mexeu um pouco comigo, porque eu acho que eu sou a mais velha. Né? Eu tô com 61 anos, mas eu acho assim, eu vivo assim, que enquanto a gente está vivo, a gente tem como aprender e a gente não pode desistir dos sonhos da gente, entendeu? Então, assim, como a mais velha, a avó da turma aí no caso, né? Então, assim, a minha experiência, eu estou muito, muito, muito feliz. Vocês que têm pais, né? Incentiva os pais de vocês, entendeu? Tios mais velhos, incentiva, porque eu falo com meus filhos, sempre falei para eles, gente, estudar é viver em dobro. Então, assim, eu criei meus filhos com essa filosofia, entendeu? De que estudar, e desde isso, né? Meu filho mais velho está com 38 anos, eu falava para ele, vocês vão estudar o resto da vida, né? E que é a realidade hoje. Porque antigamente formava-se numa faculdade e acabou, não estudava mais nada. Hoje não, você tem que estudar a vida inteira. Então, assim, o que eu falo para vocês é isso. Dê a força, dê o incentivo para os familiares mais velhos. Eu fiz 6 anos de inglês, teacher. 6 anos quando eu era adolescente. E eu não absorvi o que eu absorvi desde fevereiro para cá. Eu não tenho mais medo. Perdi o medo, pronto, falei, né? E pronto, e fala errado, e fala de qualquer jeito, mas a gente está se comunicando e está se esforçando, e é um dia de cada vez, né? E a gente vai lutando, e não vamos desistir, jamais. E vamos espalhar isso para todo mundo. E vai ser uma rede, né? Dito isso sobre a questão da idade, eu quero falar um pouco agora sobre como você está se sentindo nesse momento. O seu coração está repleto de insegurança. Eu não sou o primeiro professor em quem você deposita suas esperanças. O meu curso, caso você o comece, não será o primeiro curso de inglês que você está fazendo na sua vida. Você já tentou antes e não conseguiu. Você acredita que você não leva jeito para inglês, que você não tem talento para inglês. Eu posso dizer para você, também por experiência, que inglês não é uma questão de talento. Inglês é uma questão de tempo que você dedica diariamente. Eu penso, poxa, mas eu estudo inglês há 15 anos. Não com a disciplina que eu deveria e com a disciplina que eu tenho agora e que eu sinto essa evolução, mas são 15 anos pegando inglês de vez em quando e falando, não, agora vai, e não vai, e agora vai. A insegurança atrapalha muito a gente, eu percebo que me atrapalha muito, que é, com certeza, meu principal calo aqui para ser resolvido, mas a evolução foi sem igual, de verdade. E é uma experiência que a gente leva para a vida mesmo, não só na parte do inglês, mas eu destravei, assim, em muitas outras áreas, tá? Então, isso transformou, né, a minha vida pessoal também, como muitos já comentaram, é uma transformação de vida completa. Então, muito obrigada, teacher. E a todos. Se você se dispor a seguir o cronograma de 100 dias que eu vou explicar para você nesse vídeo, eu garanto que você vai finalmente aprender inglês. Só que aí, quando eu falo sobre tempo, o que as pessoas costumam dizer para mim? Talvez você esteja dizendo isso agora. Que é o seguinte, eu não tenho muito tempo, a minha rotina é meio caótica, eu não sei se eu consigo encaixar um curso de inglês. Então eu já vou, antes de explicar o curso para você, dizer
quanto tempo você precisa por dia para conseguir alcançar o resultado que eu tô te prometendo aqui. Você assistirá a 2 aulas por semana. Só 2 aulas por semana, não pode fazer mais, não deve fazer menos. 2 por semana. Cada uma dessas aulas tem média de 45 minutos, beleza? Além das 2 aulas por semana de aproximadamente 45 minutos, você terá que fazer uma tarefa por dia durante 100 dias. E essas tarefas podem levar entre 2 minutos a 30 minutos, isso varia. E agora que você chegou até aqui, que você não desligou o vídeo nos primeiros minutos, eu posso contar para você um pouco mais sobre o desafio 100 dias de inglês. Começando pela pergunta: por que eu criei esse curso? Eu criei esse curso como uma compilação de tudo que uma pessoa precisa ter para se tornar independente no inglês. Não só a gramática que você já cansou de ver em todos os outros cursos. A gramática é importante, mas existem outras habilidades que uma pessoa precisa ter para que ela seja autossuficiente no inglês, para que ela consiga continuar aprendendo sem precisar que um professor fique pegando na mão dela o tempo todo. Então, além da gramática, existem habilidades que você terá que dominar para que você não sinta mais desespero diante do inglês. É isso que eu quero eliminar em 100 dias. Eu quero te capacitar e eliminar o desespero que você sente. E o que eu coloquei nesse curso que te capacita para ser independente no inglês? Bom, eu reuni nessa duração de 100 dias gramática, vocabulário, listening, pronúncia e mentalidade. Com esses 5 pontos bem espalhados no decorrer de 100 dias, quando você terminar o desafio, você enxergará, você compreenderá o inglês de uma forma que você nunca compreendeu na sua vida, de uma forma que você nunca acreditou que seria capaz de compreender na sua vida. A ideia aqui é dar para você o máximo de habilidade, o máximo de compreensão no menor tempo possível, sem fazer promessas milagrosas. Eu sou alérgico a promessas mentirosas, eu odeio mentira. Foi muito difícil criar um curso com uma duração tão pequena quanto 100 dias que de fato entregasse resultados. Mas você tem uma centena de depoimentos de pessoas que acreditaram e conseguiram. Essas pessoas não eram talentosas. Essas pessoas eram como você. Pessoas que já tinham tentado antes, que já tinham perdido a esperança diversas vezes, que já tinham caído em promessas milagrosas e se frustrado. Elas deram mais uma chance e finalmente conseguiram. Você não sabe isso hoje, mas você está diante da oportunidade que será divisora de águas na sua história com o inglês. E para você entender melhor como isso vai funcionar, eu vou explicar brevemente para você aqueles 5 pontos que eu mencionei anteriormente: gramática, vocabulário, listening, pronúncia e mentalidade. Começando pela gramática. Quase todos os cursos tradicionais que você vê por aí tentarão ensinar para você, num período de 4 a 5 anos, um total de 60 a 70 tópicos gramaticais. Esse é o clichê de ensino de inglês no Brasil. Segurar um aluno de 4 a 5 anos dentro de um curso e colocar na cabeça desse aluno de 60 a 70 tópicos gramaticais. Porém, eu observei algo muito interessante sobre gramática, que foi o seguinte: 80% de todo o inglês que você encontrar para o resto da sua vida pode ser compreendido com 15 tópicos gramaticais. Em vez de você focar em 60 a 70 tópicos, que é o normal, nós, durante o desafio 100 dias de inglês, focaremos em 15 desses 70 tópicos. E esses 15 tópicos ajudarão você a compreender 80% do que você encontrar em inglês para o resto da sua vida. Isso não é uma promessa milagrosa. Isso é um fato. E, além disso, eu tenho uma boa notícia. Desses 15 tópicos, 13 são de nível básico. Você precisa de 15 tópicos gramaticais, sendo que 13 são básicos para entender 80% de tudo em inglês que existe. Segundo ponto, vocabulário. Você que já tentou aprender inglês antes tem um problema, que é você esquece a maior parte das palavras novas que você tenta aprender. Você se pega procurando a mesma palavra 10 vezes e não consegue memorizar aquele negócio. É sobre isso que nós falaremos na aula
aquisição de vocabulário, que é a segunda aula do Desafio 100 Dias de Inglês. Além de falar de como de fato funciona o processo de memorizar palavras novas, eu também vou ensinar para você como você usa corretamente um dicionário para aprender a traduzir palavras. Como você usa corretamente o Google, não o Google Tradutor, o Google ferramenta de pesquisa para descobrir o significado das palavras e expressões mais esquisitas do inglês. Terceiro ponto, listening. Quando você ouve um gringo falando, você não entende quase nada. Parece que ele está falando na velocidade da luz. Parece que o falante nativo come metade das palavras que ele deveria estar dizendo. Quando você tenta ouvir uma música, lendo a letra, parece que a letra está dizendo uma coisa e que outra coisa diferente está sendo cantada. Muito bem, o que é que diz? É ou não é? Para isso, você tem a aula Técnicas de Listening. Nessa aula eu vou ensinar para você qual é o melhor exercício para fortalecer a sua capacidade auditiva e como você configura os aparelhos de som na sua casa para que fique mais claro de entender o que o gringo está falando. Quarto ponto, pronúncia. Falar inglês é seu sonho, né? Você tá aqui vendo um curso para como eu começo do zero, mas o que você quer mesmo é falar inglês fluente. Então, por causa disso, o Desafio 100 Dias de Inglês contém 4 aulas de pronúncia que farão a maior diferença na qualidade do seu inglês falado. Existem 4 pontos de pronúncia que, se dominados, fazem o seu inglês falado soar como o de um nativo. Você já ouviu aquele negócio de fale como um nativo? É lorota isso. Além de ser desnecessário, é impossível. Porém, dá pra você falar tão bem que vão pensar que você fala como nativo. É o melhor que eu posso prometer pra você e eu posso fazer isso com 4 aulas. São as 4 aulas de pronúncia do Desafio 100 Dias de Inglês. Quinto ponto, mentalidade. De tudo que eu vou ensinar pra você no Desafio 100 Dias de Inglês, as aulas de mentalidade são o ouro. Porque nessas aulas eu vou mostrar para você o método que eu criei, o meu método exclusivo chamado As 5 Verdades do Inglês. As 5 verdades do inglês descrevem quais são as 5 características que toda pessoa bem-sucedida no inglês tem. E se você já tentou aprender inglês e não conseguiu, é porque você não seguiu as 5 verdades do inglês. A partir do momento em que você aplica esses 5 pontos de mentalidade, esses 5 pontos de hábito, você automaticamente garante o seu sucesso. Isso é uma promessa que eu estou fazendo para você. A partir do momento em que você aplicar as 5 verdades do inglês à sua jornada, você garante que você terá sucesso. Se você chegou até aqui, você está se perguntando agora, mas será que o Desafio 100 Dias de Inglês é para mim? Eu vou dizer para você, para quem é o Desafio 100 Dias de Inglês. Ele é, primeiro, para as pessoas que estão começando do absoluto zero. Se você se considera zero no inglês, o Desafio 100 Dias de Inglês é o melhor início de jornada que você vai encontrar na sua vida. Mas não só isso. Se você é o tipo de pessoa que se classifica como intermediária, mas está bem perdida, está sentindo que o seu inglês está cheio de buraco, o Desafio 100 Dias de Inglês tapará esses buracos e montará uma base sólida para você de fato poder se chamar de intermediário. E o terceiro grupo que tira proveito do Desafio 100 Dias de Inglês é a galera que já até estudou direitinho, mas isso faz muitos anos, eles deixaram para lá e agora estão totalmente enferrujados. Com o desafio, você vai desenferrujar. E aí, bastou eu falar o termo intermediário para você já fazer outra pergunta aí na sua cabeça, que é a seguinte: Roberto, em que nível eu saio do Desafio 100 Dias de Inglês? Que nível de inglês eu consigo com esses 100 dias? Eu digo pra você, você pode começar do absoluto zero, que em 100 dias você chegará até metade do nível intermediário. Para você conseguir entender isso melhor, vamos comparar com os cursos tradicionais de inglês. O que eu entrego pra você, o resultado que eu garanto pra você em 100 dias, seria alcançado num curso tradicional entre 18 a 24 meses. 1 ano e meio a 2 anos. Então, no meu curso, garantido, você alcança em 100 dias. Nos cursos tradicionais de inglês, quem sobrevive costuma levar de 18 a 24 meses para alcançar o mesmo resultado. Se você me ouviu até aqui, quer dizer que você está realmente disposta a tentar aprender inglês mais uma vez. Você está realmente disposta a finalmente dar certo no inglês. Então agora eu vou explicar para você como funcionam as assinaturas do meu curso. Agora é a hora em que eu vou vender o meu curso para você. Começando pela pergunta que todo mundo quer saber. Quanto custa? R$ 79,90 por mês. Você pode pagar R$ 79,90 por mês para mim num plano mensal,
que você cancela a hora que você quiser. E aí, para você fazer o desafio 100 dias de inglês, você vai assinar somente o número de meses necessários para completar o desafio, ou você pode assinar o plano anual, que sai à vista R$ 878,90. Ou seja, para quem assina o plano anual, você ganha um dos 12 meses do ano de brinde. O desafio 100 dias de inglês, repito, está presente tanto no plano mensal quanto no plano anual. E nas duas modalidades de assinatura, você tem 7 dias de garantia. Você tem 7 dias para mudar de ideia e receber 100% do seu dinheiro em reembolso. Se você assinar o curso, começar o desafio 100 dias de inglês e sentir que não é para você, basta você pedir o reembolso e ele será dado para você sem enrolação, sem ficar atrapalhando você ou ficar perguntando por quê. É na hora, é instantâneo. Começou, não gostou, você tem 7 dias para mudar de ideia e receber todo o seu dinheiro de volta. Esse é o tamanho da fé que eu tenho no curso que eu estou oferecendo para você. Além do desafio 100 dias de inglês, existem outros 5 módulos aos quais você terá acesso tanto na assinatura mensal quanto na anual. Só que eu não vou explicar sobre esses módulos aqui, porque o meu objetivo com esse vídeo é explicar para você como funciona o desafio 100 dias de inglês. Saiba somente que o desafio 100 dias de inglês é um módulo. Depois dele, você tem módulos que vão desde temas básicos até aulas nas quais eu conto histórias falando inglês o tempo inteiro, aulas que são dadas 100% em inglês. Tudo isso, o desafio 100 dias de inglês e os outros 5 módulos estão presentes tanto na assinatura mensal quanto na assinatura anual. E nesses outros módulos, toda semana eu incluo 2 aulas novas. Enquanto você estiver lá fazendo o seu desafio 100 dias de inglês, eu estarei gravando ou regravando 2 aulas por semana para que o curso não pare de melhorar. Por isso ele vem no formato de assinatura, porque ele é um curso que está em constante melhoria. Faça seu desafio 100 dias de inglês com a tranquilidade de que quando você terminá-lo, se você quiser continuar sendo minha aluna, quiser continuar sendo meu aluno, você encontrará o melhor e mais atualizado curso que eu posso oferecer para você. Você só precisa clicar no botão abaixo para fazer a sua assinatura e começar o seu desafio 100 dias de inglês agora mesmo. Clica no botão e bons estudos!